boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É com muita alegria que nós entramos agora na sua casa, no seu lar, com mais um programa Além da Notícia. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que tem a graça de, nesta quinta-feira, levar ao vivo para você este programa. É um programa que conta com a sua participação e como é importante a gente conversar dos assuntos que são emergentes, os assuntos que diz respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano, aquilo que vivemos no Brasil e vivemos no mundo e na sociedade em que nós estamos. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a imigração e os seus desafios. Creio que todos nós estamos acompanhando, seja pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, mas até nas realidades onde nós estamos, as situações dos imigrantes, muitos que vêm de outros países e estão aqui no Brasil. E a realidade dos imigrantes que acontece em todas as partes do mundo. Muitos refugiados que procuram abrigo, procuram consolo, procuram uma pátria. O Papa Francisco tem nos chamado a atenção que esse é um dos grandes desafios que nós temos para os dias de hoje. Por isso nós queremos conversar sobre este assunto no programa de hoje e queremos dar um acento muito especial à questão dos nossos irmãos venezuelanos. Estão muito próximos de nós, estão na fronteira muito próxima da região norte do Brasil e milhares deles estão no meio de nós, seja lá em Roraima, por onde entram, seja no estado de São Paulo, enfim, nossos irmãos que estão ao nosso lado, estão aqui em nossa pátria. O que fazer para acolhê-los, amá-los, para que eles também se sintam em casa. E nós temos a alegria, então, de ter aqui no programa de hoje, primeiro, a Cristina dos Anjos, que é a assessora nacional da Cáritas Brasileira. A Cristina, seja muito bem-vinda. Boa noite a você. Boa noite. É uma alegria também poder estar aqui participando desse programa. Muito obrigada. Pois é, a Cáritas, a gente já sabe que ela realiza um trabalho de caridade no mundo inteiro e aqui no Brasil tem inúmeros trabalhos que nós conhecemos, graças a Deus, e com certeza um deles é de dar assistência aos nossos irmãos imigrantes. Isso, exato. A gente tem uma rede grande, tanto a nível mundial, a gente está presente em mais de 160 países no mundo. Historicamente, a Cáritas ela, veio sendo aquele organismo da igreja com um trabalho, né, de apoio, de acompanhamento com os migrantes e refugiados. E aqui no Brasil também, né? Historicamente, o Rio, São Paulo, sempre estiveram acolhendo, né, apoiando os refugiados, principalmente que chegavam no Brasil. Por exemplo, Rio de Janeiro, já com mais de 40 anos de trabalho nessa área. Mas nos últimos anos, quer dizer, cada vez mais a ação com migrantes e refugiados vai espalhando-se pelo Brasil. Pelo Brasil, né? Fora, No tá Rio, certo. No sul do Brasil, no norte, né? Muito bem. Nós vamos aprofundar esse assunto, Cristina. Deixa eu apresentar ao seu lado essa nossa querida irmã Rosita Milesi. Não é isso, irmã? A irmã missionária de São Carlos Borromeu, as queridas escalabrinianas, e é diretora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos. A irmã tem um amplo currículo, não é, de trabalho, de apoio, de ajuda a refugiados, a imigrantes, porque é próprio do carisma da sua congregação. Irmã, seja muito bem-vinda. Boa noite, a senhora. Obrigada pelas boas-vindas, né? Fico feliz pelo convite, por poder estar aqui. Já tive a oportunidade de estar nesse programa em outros momentos, conversando sobre o tema das migrações. E, de fato, por vocação e por missão, opção de vida praticamente. E por amor, minha, né, irmã? Por amor, evidentemente. Fundamentalmente é isso, porque eu podia estar atuando em outra área também. Mas, de qualquer forma, eu sempre tive, realmente desde a minha formação, embora no tempo em que eu me formei, o tema das migrações não estivesse muito presente, porque
faz muito tempo. Eu tenho mais de 50 anos de vida religiosa. Mais de? 50. Olha, de vida religiosa. Só de vida religiosa. Não estamos falando da idade da irmã aqui não, viu? Só para entender de consagração a Deus, são 50 anos, pelo menos. Já passou dos 50, que assim. beleza, irmã. Então, naquele tempo, e até ali um pouco vem o tema que o senhor deseja situar das migrações, porque há 50 anos atrás, praticamente, quando eu entrei na congregação, há mais de 50 anos, as migrações eram pouco expressivas no Brasil. Praticamente se haviam estabilizado as antigas migrações. Aquelas antigas da colonização. Fazem parte da história. O meu sotaque já diz que eu sou descendente dessas migrações. Mas, enfim, de qualquer forma, nos anos 60 e 70 não havia tantas migrações. Era o tempo das grandes migrações internas no Brasil. Sim. O povo brasileiro que se deslocava do campo para a cidade, etc., depois dos anos 70. Sul, né? E depois, nos anos 80, houve a emigração de brasileiros. Também isso é importante a gente ter presente, porque, às vezes, quando nós estamos mais absorvidos pela imigração, podemos talvez esquecer um pouco que houve uma grande emigração brasileira. Até isso é importante ter presente. Nos anos 80 e 90, houve mais de 4 milhões de brasileiros que deixaram o país buscando oportunidades. E esse fenômeno continua, viu? Continua, mas também houve muitas voltas, agora partem de novo. Então, nesse cenário, e trazendo presente o tema das migrações em âmbito mundial, que é o tema específico da nossa congregação e também de outras congregações. Aliás, eu aproveito para dizer que, face a essas migrações mais recentes, mais fortes em direção ao Brasil, nós temos um crescimento grande de organizações, de congregações, de instituições da sociedade civil que estão se empenhando cada vez mais no tema das migrações. Isso é uma riqueza que estamos tendo no Brasil. Mas, enfim, nesse contexto, então, é que se situam também as fortes migrações da atualidade no mundo. O mundo, como panorama assim, universal, são mais de 240 milhões de pessoas que estão fora dos seus países de origem. E nesse universo é importante destacar um número muito expressivo de refugiados, até porque essa questão de migração e refúgio, embora todos sejam migrantes, mas há uma distinção aí. Há uma distinção importante, porque o refugiado ou os refugiados, as refugiadas são as pessoas que são forçadas realmente a deixar seus países por razões que elas não criaram. Razões de guerra, razões de, às vezes até de situações muito inesperadas, como, a dizer bem a verdade, vamos conversar a questão da Venezuela agora, né, com tantas pessoas, milhares, deixando o país por questões de fome, de falta dos produtos básicos para sobreviver. Condições de sobrevivência. Mas também nesse contexto das migrações, é bom recordar um movimento recente dos haitianos, que vieram ao Brasil entre 2011 e depois do terremoto de 2010 até 2015, 2016. Continuam hoje, mas em número bem reduzido. Mas esse fluxo de haitianos também foi provocado, embora não fosse por uma guerra e nem fosse por uma perseguição, mas foi o terremoto e as precaríssimas condições em que se encontravam. Ou seja, as migrações são dinâmicas. Eu acho que é muito mais importante do que todo o contexto é a gente ter isso presente, que as migrações são dinâmicas e elas ocorrem segundo também as causas que a própria humanidade muitas vezes gera, na maioria das vezes. Ninguém parte simplesmente para migrar porque quer deixar o próprio país. Pode até ter um sonho, buscar estudo, buscar alguma perspectiva conhecer diferente. Culturalmente outro país, mas né? o que mais ocorre atualmente são as migrações que realmente são quase que provocadas, ou por questões naturais, fenômenos naturais, ou por as questões climáticas, que ali não são tão naturais, né? São provocadas pela própria nós mesmos, em última análise, somos os humanos que estão provocando isso, né, de certo modo. E também aqueles que, como a questão da Síria, que é uma das guerras mais absurdas também que temos, já há mais de 7 anos, e com milhões de migrantes e refugiados, melhor dito, né,
gerados em função da guerra e da destruição que estão sofrendo. Enfim, há uma série de causas muito diversas. Nós vamos entrar nelas. Deixa eu só convidar as pessoas que estão em casa agora para entrar na conversa também conosco, porque você pode participar do programa não sendo apenas telespectador, não é? Mas você seja realmente alguém que esteja conosco, mandando sua questão, mandando a sua opinião, mandando aquilo que você tem para dizer a respeito desse tema, tá? Você pode participar pelo WhatsApp, porque o WhatsApp todo mundo tem, né? Hoje, com muita facilidade, o nosso número é o 61 9916 44 304. Então, repetindo aí, para que você anote o número do nosso WhatsApp, 61, porque falamos aqui de Brasília, no Distrito Federal, 9916 44 304. Você pode mandar sua questão, sua dúvida. É importante que você se identifique, não é? Dizendo de onde você está falando e o seu nome. Caso não queira se identificar, tudo bem, mas mande pelo menos nos dizer de onde você está falando, mas é muito importante que saibamos com quem nós estamos nos dirigindo, tá bom? E é importante, já aqui colocando todos nessa conversa, lembrar que todos nós somos filhos de imigrantes. Não é? Essa terra, ela foi povoada, ela foi colonizada, melhor dizendo, por todos que vieram de fora. Seja os nossos portugueses, seja os africanos, não é? Eram só os nossos irmãos índios que moravam aqui. E depois todos os outros que vieram, porque vieram japoneses, vieram italianos, vieram alemães, vieram franceses. Enfim, o Brasil, na verdade, é uma composição de muitas migrações. Não é? E é isso que faz de nós um povo bonito, faz de nós um povo rico na diversidade cultural e assim por diante. Então eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas têm preconceito com imigrantes, com gente que vem de fora, mas é bom lembrar que todos os nossos pais vieram de fora, tá? Vieram de outro país, então é um fenômeno que faz parte da história da humanidade e não esquecer que é um preceito bíblico acolher aquele que é imigrante, não é, irmã? Exato, sim. E o Papa está aí trazendo, né, os verbos, ele dialoga com todas essas questões da migração, dizendo que a gente precisa trabalhar na perspectiva do acolher, do proteger, qual é o outro, irmã? Acolher, proteger, promover e integrar. São 5 verbos aí. São 4 verbos. Não, são 4, não tem uma mais. Acolher, promover... Acolher, promover é o último. Acolher, proteger, porque tem que dar documentos para que a pessoa se sinta segura, promover para que ela tenha oportunidade de se integrar na sociedade e integrar-se realmente na vida da sociedade. Mas o primeiro verbo é acolher. Acolher. E isso todos nós podemos acolher. Né? A irmã lembrava, inclusive, do fenômeno migratório daqueles que vêm do exterior, mas o fenômeno migratório que acontece dentro do nosso país. Não é? A grande quantidade de brasileiros que saiu do norte, do nordeste brasileiro e vieram aqui para o Distrito Federal, que foi para o sul do Brasil, foi para São Paulo. Né? Sim. Então, todos nós estamos nos deslocando, graças a Deus. E você sabe que, por exemplo, seja aqui em Brasília, seja lá em São Paulo, ou em outros lugares que acolheram bastante imigrantes, não é? A boa acolhida foi com que fez com que aquela cidade, aquele povoado se desenvolvesse de uma forma muito sadia. Não é? Saber acolher bem quem vem de fora cria-se realmente uma cultura rica e diversificada, né, irmã? Pois é, o Papa não recomendou por nada esse verbo como primeiro. Porque se fosse algo muito natural, talvez não precisasse nem recomendar tanto. Mas há que, de fato, dispor-se a acolher. Porque precisa ter esse sentimento em relação ao outro e, sobretudo, considerando que as pessoas têm direito de buscar um local onde elas possam sobreviver. Não há como imaginar que uma pessoa que esteja numa situação ou de perigo ou faltando o que é básico para sobreviver, ou correndo riscos em função das causas que nós já mencionamos. Por que ela tem que ficar ali e não tem direito de buscar outras oportunidades? Agora, como é que ela vai buscar outras oportunidades se eventualmente em outro país, as outras pessoas do país vizinho, dos países para onde ela se dirige, não têm esse espírito de acolhida? Então, é muito importante isso. A acolhida é pessoal,
a acolhida institucional, onde nós estivermos nas mais diversas instituições, a acolhida comunitária, no ambiente onde a gente se encontra, e a acolhida também do ponto de vista nacional, do ponto de vista governamental. Então, esse sentimento, esse apelo do Papa, ele tem um grande significado e todos nós sabemos o quanto é importante realmente trabalhar esta dimensão, porque não é tão simples assim. Às vezes a gente pode pensar que é, mas nós que trabalhamos sempre no atendimento aos migrantes e também quem olha um pouco a imprensa, a gente nota que as manifestações de xenofobia, de rejeição ocorrem e às vezes ocorrem de maneira extremamente forte, até mesmo com mortes. É muito triste isso, mas não podemos ignorar que isto está presente em nossa sociedade. Então, construir esse sentimento de efetiva acolhida é algo que nós precisamos trabalhar como realmente um espírito a ser cultivado dentro de nós, com princípios humanitários, com princípios evangélicos, com princípios do nosso ensinamento social da igreja, com princípios antropológicos, mas assim, fundamentalmente pensando que o outro é um ser humano como eu. Ele apenas nasceu em outro país. É um aspecto muito limitado da vida. Tão filho de Deus quanto eu. Tão filho de Deus quanto nós, e tem todo o direito de encontrar um local onde ele possa viver e sobreviver como eu teria, como eu tenho, como eu quero manter para mim, se eu precisar, ou então aonde eu estou. Eu acho que isso é algo assim muito básico. E é importante lembrar que alguém só se torna marginal quando é marginalizado. Né? Então, se eu crio realmente um preconceito e eu realmente marginalizo, né? Eu coloco à margem o meu irmão estrangeiro, o meu irmão imigrante, o meu irmão refugiado. Ele vai sentir a rejeição. Ele vai sentir essa rejeição. Ele vai ficar realmente marginalizado. Vai ficar marginalizado. Né? Então, não pense que a pessoa chega aqui marginal de forma nenhuma, não. Nós é que muitas vezes marginalizamos as pessoas, discriminamos elas e jogamos elas nessas situações. Gente, a conversa está muito boa. Nós vamos entrar no próximo bloco, uma situação muito específica, que são os nossos refugiados venezuelanos, não é? Que em grande número estão entrando na fronteira do Brasil para cá. Vamos tratar desse tema logo após o intervalo com você, Além da Notícia.